sininho. Hoje tenho a grata satisfação de falar com o presidente do motoclube, não, motogrupo, desculpa, Friends Motociclistas de Conselheiro Lafayette. O meu amigo Francisco. Bom dia. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Quintela. Boa tarde a todos os irmãos motociclistas. Prazer enorme aí estar participando do seu trabalho, Quintela. Prazer é todo meu. Eu acho que a minha fala que foi errada. Como é que fala o nome do motoclube? É Friends Motorcycles. Friends Motorcycles. Isso. Ok. Ô, Francisco, o pessoal do canal gosta de saber quem é o Francisco e qual a moto que o Francisco pilota hoje. O Francisco, né, é o presidente aí do motogrupo Friends Motorcycles, aí desde sua fundação, né, quando foi o início. Hoje eu piloto aí uma XJ6 Yamaha, tá? Maravilha. Maravilha de moto. Moto responde bem, né? A moto muito boa. Com certeza. É uma moto que traz uma segurança para quem está viajando, né? Traz um conforto também. Como você disse, ela responde, né, em alguma necessidade. Ela tem um torque considerável. E ela é econômica, Francisco? Quintela, eu sou muito satisfeito, tá? Acho que dentro da casa das 600 cilindradas, aí 4 cilindros, ela tá dentro da média aí de consumo. A minha, pelo menos, tá dando a faixa aí de 18 km a 20 por litro. Beleza. Tá igual a minha Dragstar. A minha tá essa faixa também. Ô, Francisco, o motogrupo foi criado há quanto tempo atrás? Então, Quintela, o motogrupo Friends, ele está comemorando esse ano, no dia 1º de abril, apesar de não ser mentira, mas é 1º de abril, ele completa 11 anos, tá? 11 anos desde sua fundação oficial. E aí, assim, a gente ficou um tanto quanto sentido, né, por conta dessa pandemia, de não estar podendo fazer uma festa digna de 10 anos. Sim. Mas, assim, a gente pretende em breve, né, com o retorno das atividades aí, a gente está fazendo uma festa aí para comemorar em breve, se Deus quiser. Com certeza. Ô, Francisco, então vamos voltar mais ou menos aí a 11, 12 anos atrás. Como é que foi a fundação do motogrupo? Como é que vocês bolaram o brasão? Como é que vocês bolaram o nome? Você e mais alguns amigos, como é que começou isso aí? Quintela e todos os ouvintes aí, a história é bem interessante, tá? Ela na verdade nasceu de um passeio que, né, como o próprio nome diz, alguns amigos, né, nos reunimos para estar fazendo um passeio. Fomos a Aparecida do Norte. Tá? Então aí, nesse passeio, logicamente, a gente traçou um trajeto, a turma que ia, nos organizamos, nos preparamos, mas assim, nada ainda voltado para o meio motociclístico oficialmente. Ok. E durante o percurso, né, eu acho que isso aí, para quem já foi várias vezes Aparecida, sabe muito bem, ao longo do caminho a gente começa a cruzar com motociclistas, ou até mesmo lá durante a visita a gente começa a ver. E isso aí começou a despertar na turma o desejo de, opa, que bacana, que organizado, como é que de conhecer o meio motociclístico, né? Okay. Então, a partir daí a gente começou a despertar o desejo. Fato interessante que a gente foi com os amigos nessa viagem, e um ficou aquela brincadeira de chamar o outro de piludão pra lá, piludão pra cá, e aí a gente começou a brincar de piludão, e na verdade nem era para se chamar Friends, tá? Era para ir mais nessa linha dessa brincadeira, mas que na verdade a gente no início pensou em colocar o desenho do Capitão Caverna, porque ele é todo peludão. Exato. E aí a gente colocou o nome de Cavernosos. Só que a gente, na nossa ignorância, achou que era muito mais simples, né, do que a gente estava pensando. Logicamente, tá, Quintela? A gente, quando, né, começou esse movimento nosso,
nós olhamos outros motoclubes e outros motogrupos aqui da nossa região, sim, começamos a ver, começamos a acompanhar, começamos a nos aprofundar e ver mesmo, talvez não fundar, mas assim fazer parte de um grupo que já exista, né? Porque assim, fundar um grupo, um motogrupo, um motoclube, não é algo tão simples quanto muitos imaginam. Ele tem toda uma estrutura, um movimento e uma responsabilidade social que às vezes muitas das pessoas não sabem. Às vezes as pessoas só vê a gente com colete, passeando e churrasco, festa, mas não sabe da responsabilidade que todo motoclube e motogrupo tem por trás. Com certeza. Mas enfim, voltando à história. E aí a gente começou a conversar, nós começamos a participar de uma reunião que antigamente o Águias da Liberdade fazia no Quereiros, ali na Faete. Então começamos a frequentar, não como um futuro motoclube ou motogrupo, mas sim para conhecer mais o meio, conversar com as pessoas, no intuito de ou de achar um grupo que tivesse né, para a gente as características que a gente gostaria, ou mesmo fundar o nosso. Então a gente começou a ver que não era tão simples, né? Então a gente começou a gente tinha essa ideia de nome, de brasão, e a gente já viu que não poderia, porque já existia grupos com nome, já existia grupos com esse tipo de brasão, então já veio o primeiro obstáculo. Nós desanimamos? De forma nenhuma. Mas começamos a conversar. E primeiramente, que eu acho que foi a parte mais importante, que a gente conquistou o nosso espaço no meio motociclista. Não foi assim, chegamos, fundamos, estamos com colete aqui, estamos nós e fazendo parte. Não foi assim. Eu acho que a gente conquistou o nosso espaço, o respeito dos demais, e uma das últimas coisas que a gente veio foi apresentar um brasão. Tá? Então, assim, a gente começou a participar dessas reuniões, trocar ideia com as pessoas, por exemplo. Na época teve pessoas, assim, extremamente importantes. O Bocão do Medievais e Gerais foi um cara que, assim, deu um apoio surpreendente na época, a gente conversou, trocou muita ideia. O nosso Eterno, né, Obrigado. Também foi um cara, assim, que muito, muito bacana nesse processo, tá? Mas enfim, veio esse obstáculo, veio tudo, e aí a gente começou assim, peraí, nós vamos mesmo? Vamos seguir em frente? Vamos. Então beleza, nós precisamos nos estruturar e vamos partir então para buscar a nossa identidade. Correto. E assim nasceu o Brasão do Friends, que ele nada mais é, né? São asas, né? Com os pistões, que no caso, vou explicar melhor, no caso as asas, que é a nossa liberdade, a liberdade que nos proporciona estar passeando de moto, né? Aquela sensação de liberdade mesmo, de estar livre ali, o vento batendo na cara, no peito. Então, assim, as asas representam isso, tá? A gente tem os pistões cruzados, que ele representa, né, o motor, a força do motor ali. Então, é a mesma força que move o motor, é a força que a gente entende que tem que mover a gente dentro do motociclismo. E por fim, para ficar algo mais estruturado e mais com um brasão mais com a característica do grupo, se a gente observar, a gente tem um guidão da moto, né? O guidão completa a direção, né? O guidão com as canetas, o farol e o pneu. Só que, na verdade, ele é composto de dois Fs, um de costa para o outro, se a gente for ver, no entanto, são vermelhos. Tá. Então, na verdade, é o F de frente. Então, aí, nesse contexto todo, a gente criou a logo. E aí, o Friends, né? O Friends foi tudo pelo início, né? Que foi os amigos motociclistas que fizeram a primeira viagem e aí ficaram, né, traduzindo para o português amigos motociclistas. Isso. Muito boa, muito boa. E aí vocês, nesses 11 anos, quem já foi batizado? Alguém que já se prontificou batizado? Como é que está essa história? Ô Quintela, eu digo muito que a gente foi tão bem recebido no meio, com tanto carinho, que aí o que a gente fez? A gente
A gente foi logo acho que um ano depois, nós fomos batizados. Nós fomos batizados pelo o Chuva Negra. Então, a gente agradece muito a família Chuva Negra aí, que nos acolheu, que nos recebeu. Então, nós somos batizados. Foi feito o batizado oficial. Tá? Então, somos batizados, sim. Pelo Horta, lá no Chuva Negra. Isso, Horta, grande Horta. Maravilha. E nessa passagem aí, nesses 11 anos de motogrupo, o pessoal, você ficou definiram aí o seu estatuto, definiu o seu regimento interno, e a parte filantrópica do grupo, como é que ficou? O Quintela, na sequência de batizar de tudo, nós já começamos a montar o estatuto com nós temos todas as premissas, por exemplo, de brasão, como é que ele tem que ser fixado no colete, se pode colocar coisa nas costas além do brasão, se não pode. Então, assim, a gente fez todo fizemos toda a documentação do clube, registramos em cartório. Maravilha. como associação não lucrativa, sem fins lucrativos, o motoclube ele está registrado. Ficou definido por todos, todos os integrantes que, no caso, diretoria e presidência seria vitalício, desde que a pessoa, se quisesse abster da sua posição, tá? E aí, assim, a gente volta e meia a gente faz algumas ações, A gente já participou com ações filantrópicas em conjunto, mas às vezes, assim, a gente chega numa reunião e alguém, olha, tem uma pessoa aqui, nesse período aqui, tá passando a necessidade, vamos juntar, vamos dar um leite, vamos dar uma cesta básica, ou mesmo, assim, uma pessoa mais carente, às vezes teve um filho, tá num momento mais apertado, não, vamos fazer uma ação aqui de fralda, fazemos aquela ação de fralda e a gente leva para a família, tá? No entanto, a gente nem divulga foto de fazer muito isso, não, porque às vezes, assim, infelizmente, a gente tem pessoas que entendem aquilo como uma muito boa ação, mas tem pessoas também que acham que ele está fazendo aquilo para se mostrar. Não é o caso, né? Mas, assim, a gente sempre busca fazer algo de diferente, fazer às vezes parceria com outros grupos, como eu disse, mas eu acho que é uma forma muito bacana da gente ser solidário com a sociedade. Maravilha. Aqui você falou que na época montou o estatuto, o regimento interno. Eu acho isso de uma suma importância, porque a pessoa que está entrando para o motoclube, o pré-candidato, o pré-pretendente, que é o PP, o famoso PP, isso, ele tem que saber quais os direitos e os deveres dele. Exato. Porque o cara só quer saber de direito, não quer saber do dever, não. Então ele tem que saber o que vai acontecer, o que pode acontecer, para ele conseguir chegar com um brasão fechado nas costas, o que ele tem que fazer. Exato. Se ele fizer qualquer confusão, qualquer coisa, punição, como é que vai ser. Se ele quiser sair do clube, qual o procedimento que ele tem que fazer. Então isso é muito importante. Ô Quintela, eu vou até um pouco mais além, tá? Eu vejo que, assim, quando alguém chega num grupo, por exemplo, o Grupo Freis hoje, ele conta aí com uns 12 integrantes. Então, assim, a gente não tem, vamos dizer assim, um point, a gente faz a reunião mensal, aí a gente vai na casa da pessoa, você leva aquela pessoa, você abre a porta da sua casa para receber todos os integrantes, aí leva a esposa, filho, então, assim, é um ambiente que a gente modelou para ser dessa forma. Não quer dizer que eu não vou ter um point no futuro. Mas, assim, o que eu acho que, assim, que eu acho que move muita pessoa que está entrando no meio, ela entra no grupo, a primeira coisa que ela entra assim, com quanto tempo que eu pego o brasão? Ah, não, aqui é 3 anos, aqui é 2 anos. Aí eu já entro, já pego o brasão. Não é bagunça, né? Primeiro, pelo menos aqui no Friends, tá? A pessoa ela é apresentada por um integrante, ou seja, ele é o padrinho, ele é o responsável por ela, por dar os direcionamentos.
ele vai participar de 2 reuniões no princípio. Ele vai participar de uma, eu bato um papo com a pessoa, aí ele conhece os demais, e aí na outra reunião ele fala se ele vai querer entrar ou não. Correto. E aí a gente a gente entre nós a gente discute. E aí, bacana, gostaram do perfil, da conversa, pode ser, vamos fazer o teste, vão. Aí a partir daquele momento ele vai entrar, ele vai, né, vamos dizer, se associar ao grupo, mas dali para frente ele tem 1 ano e meio para poder mostrar ali qual que é a real intenção dele, mostrar quem que ele é, e aí a gente, daí 1 ano e meio pensa em brasão. Correto. Isso. Cada motoclube, cada caso é um caso. Eu acho que isso é por isso que a gente faz parte lá da TEIA, porque lá na TEIA ela não interfere no movimento interno do motoclube, ela só ajuda a colocar alguma coisa. Isso é importante. Cada motoclube tem que ter as suas diretrizes. Sim. O novato que está entrando, ele tem que aceitar ou não. Se ele aceitar, ele vai ser um PP, ele vai ser um integrante, futuramente vai ser um brasonado. Se ele não aceitar, por isso que fala-se que o PP tem que durar um certo tempo, que a gente fala que é a parte de namoro, tanto do motoclube quanto do integrante. Tem que ver se eu vou gostar de sair com fulano, vou gostar de reunir lá, e se o grupo vai gostar das minhas atitudes, então isso é válido. E Quintela, assim, pra gente que no seu caso, você é o presidente do Tamanduás, eu aqui no meu caso, como presidente do Frentes, e aí contando bem resumida como é que foi a história, a gente passa por um longo caminho até se concretizar um grupo para poder depois chegar e o negócio vira bagunça, né? Então o que a gente não quer? Igual muita gente fala, pô, tá criando um monte de grupo aí, beleza, mas vamos lá. Dentro dos preceitos aí do motociclismo, é isso que a gente procurou respeitar, entendeu? Vamos criar assim, vamos um passo de cada vez, vamos pela aceitação, vamos montar um estatuto para ser respeitado, então assim, os primórdios ali, ele é extremamente importante para a vida de um grupo, mesmo porque se eu criar um brasão, botar nas costas, amanhã não tem mais, acabou, você nem sabe que começou e nem sabe que acabou. Com certeza. E eu sempre comento com o pessoal, a gente sempre comenta aí, eu, Boi, a turma aí, a gente começa a ver que o motoclube vai realmente para frente, é quando ele chega aí a partir dos 5 anos. Você sabe que realmente a pessoa foi para frente. Porque até então ele está só se apresentando por aí. Exato. É aquele que você falou, aquele período de aceitação. Hoje, graças a Deus, o Friends, em qualquer lugar que a gente vai, a gente é reconhecido, né, em outros estados aí. Eu fui no início, eu viajei muito ali naquele período, né, de vamos dizer assim, construção do grupo ali. Eu viajei muito, mas mesmo de qualquer forma fui muito bem recebido em outros estados viajando. Então assim, a gente vê que é uma irmandade muito forte. Então tem que ser algo muito bem feito, que senão a gente quebra todo um ciclo que ele, para quem conhece, quem está no meio, ele é muito importante, ele é muito bonito. A amizade, a lealdade ali é muito bacana. Com certeza. A gente tem uma história, tem uma carga nas costas que tem que dar valor, entendeu? Então, você não pode deixar qualquer pessoa entrar e é o que eu falo com o pessoal. Não é o Ronaldo que saiu do colete lá, dos tamanduás, que aprontou, não. É os tamanduás que aprontaram. Então, eles não definem que não foi o PP, não. Foi o cara do tamanduá estava aqui. Então, é o tamanduá que aprontou. Exato. Então, a gente tem sempre que estar exigindo e cobrando realmente. Exato. Ô, Francisco, e agora, tirando 2020, 2021, que foi uma peleja aí, né? Que a gente tem até que tirar do calendário motociclístico, qual a previsão para 2022 aí para os frentes? O Quintela, assim, muito bem colocado, tá? Anos de 2020, eu acho que foi um balde de água fria. A gente estava com algumas viagens, alguns planos aí, viagens grandes, né? Em mente, mas aí foi tudo parado pela pandemia. 2021 realmente é um ano para se riscar do calendário, não só motociclístico, mas eu acho que
da vida como geral. Mas aí 2022 começamos aí firmes, tá? Voltamos às nossas reuniões aí a partir de 2022 com o calendário já mensal definido. Já estamos programando aí alguns passeios, algumas viagens, né? Tem gente já pensando em Prado aí, assim, então assim, tem muita coisa acontecendo. A expectativa é muito boa, tá, o Quintela, que realmente a gente volte a se encontrar, e tanto nos pontes, né, aí os pontes quando tiver em Congonhas ou tiver na região aqui, a gente começar com esse movimento que a gente tinha, que eu acho que a responsabilidade nossa como presidente, como motogrupo, está maior, porque acabou que a pandemia parou com tudo. Então todo mundo fica assim, às vezes pergunta, e aí o seu grupo existe? Ele fala, não existe, nós estamos parados por causa da pandemia, mas existe. Com certeza. Entendeu? Às vezes o pessoal acha que acabou, mas não é assim não, é porque realmente assim, a gente tomou uma posição, Quintela, de falar o seguinte, gente, vocês estão à vontade para fazer isso, reunião ainda? Ah, não, tá meio assim, eu tenho idoso aqui em casa, tem pai, tem mãe, tem avô. Não, então a gente respeita. Isso. Então quando a gente viu que pessoas tomaram já a terceira dose, já tá todo mundo, né, fazendo show aí, outras coisas aí, querendo, vai ter carnaval, não vai ter carnaval, não. Então por que não voltar com o motociclismo? Não tem problema. Então assim, nós startamos o ano, né, lento, mas assim, a expectativa é muito boa, tá? Estamos aí pensando já até, talvez, um passeio aí já com um grupo maior pro final aí de março aí, princípio de abril. Maravilha. Francisco, eu queria agradecer você pela conversa, pelo bate-papo e deixar os meus agradecimentos sinceros por você ter disponibilizado o tempo aí para conversar com a gente, para falar sobre o seu motoclube. Queria falar para os meus ouvintes e seguidores do canal, a história do motogrupo Friends Motorcycle foi contada pelo seu presidente Francisco. Ô, meu amigo, gostaria que você deixasse suas considerações finais aí. Beleza, Quintela, todos os ouvintes aí do canal, tá? Vamos prestigiar, né? Quem nunca não ouviu ainda, vamos ouvir as entrevistas do Quintela, vamos né, se inscrever no canal, ativar as notificações, que é muito importante, né, por todo o meio motociclístico. E assim, a família Friends Motociclos, tá, como um todo, agradece demais a oportunidade de estar contando, né, de forma bem resumida a sua história, mas assim, ficamos imensamente felizes com o convite, é um prazer para a gente estar participando e falando aqui, e para todos aí que estiver passando por Lafayette ou região, se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente aí, quem faz parte da TEI ou de outros grupos aí. Se precisar de alguma ajuda, alguma coisa, a gente está aqui à disposição para dar um apoio para os irmãos aqui. Falou, meu amigo. Muito obrigado, boa tarde para você e fique com Deus aí.